Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus. Primeiro livro, evangelista Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Como o Senhor tem falado sobre oração nesta noite, eu acredito que Ele quer falar conosco um pouquinho mais. Vamos falar sobre a oração mais conhecida, a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 9. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lêem o segundo, e assim sucessivamente até o versículo de número 13, amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a igreja. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, glória. A igreja pode se assentar. O texto que acabamos de ler, eu acredito que é bastante conhecida de toda a igreja. Quem nunca ouviu falar sobre a oração do Pai Nosso? Uma instrução que Jesus deixou para os seus discípulos. E o interessante é que esta oração do Pai Nosso, ela está inserida em outro livro, chamado Lucas, capítulo de número 11. Em Lucas, capítulo de número 11, nós vamos ver que tem uma perspectiva diferente, alguns detalhes que nós não encontramos em Mateus, a partir do versículo 9. É interessante, quando eu leio Lucas, capítulo de número 11, a partir do primeiro versículo, diz assim, ó: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Entenda que é um pedido peculiar. Um discípulo que está andando com Jesus, caminhando com Jesus, eu acredito que os discípulos estão andando com Jesus aqui aproximadamente 1 a 2 anos, porque o ministério de Jesus dura 3 anos e meio. Então, eles estão caminhando com Jesus já faz um tempo. Eu acredito que nesta caminhada com Jesus, eles viram Jesus expulsar demônio, eles viram Jesus discursar, pregar, e aonde ele pregava com ousadia, as pessoas eram restauradas, renovadas, avivadas. Eles viram Jesus curar, paralítico andar, cego enxergar. E uma coisa que me chama a atenção, eles não pedem a Jesus para expulsar demônio. Eles não vão pedir a Jesus para ensinar a pregar. Eles não vão pedir a Jesus para ensinar a discursar, a pregar a palavra, porque ninguém pregava como Jesus. Ninguém falava como Jesus. Quando Jesus abria a boca para falar, ei, aleluia, aquele que estava abatido saía restaurado. Aquele que estava angustiado, triste, saía dali alegre. Em uma ocasião, a Bíblia diz que alguns sumos sacerdotes mandaram os soldados para prender Jesus. E a Bíblia diz que chega todo mundo lá na pompa para tentar prender Jesus. E chega lá, o que acontece? Jesus está falando. Jesus está discursando, pregando. Aleluia. A Bíblia diz que eles voltam. Aí o sumo sacerdote fala: e aí, o que aconteceu? Não trouxeram ele? Não tem como. Porque ele estava falando. Oh, e ele fala de uma forma tão especial que toca no âmago da alma. Oh, aleluia. E eu creio que nesta noite, ele já está falando desde o início do culto, como irmão, estava aqui o pastor falando sobre a pesca milagrosa, aleluia, os louvores que foram inseridos, aleluia, Deus está falando conosco de forma especial.
E o discípulo, quando ele faz esse pedido a Jesus, me toca, porque ele poderia fazer qualquer outro pedido, mas ele pede oração. Aí eu fiquei analisando por que ele pede para que Jesus venha ensinar a orar. Porque eu acredito que ele percebeu que o que acontecia no Jesus quando ele estava no público, quando ele curava, quando ele restaurava as pessoas, quando ele curava, era resultado de um lugar secreto em comunhão com o Pai. Oh, aleluia! Eles entenderam que aquilo que Jesus, ele fazia, aleluia, no meio da multidão, aleluia, ele se enchia no secreto, no lugar onde ninguém via, no lugar onde ninguém sabia onde ele estava, mas ele estava buscando ao Pai. Enquanto ele estava buscando, ele estava sendo cheio da graça, cheio de Deus, como homem. Ele precisava da graça, da orientação do Pai. Como homem, ele teve fome, teve sede. Mas como Deus, ele é o meu, é o seu pão da vida. Como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele enxuga minhas suas lágrimas. Mas neste momento ele está como homem, ele está orando. Então ele vai ensinar os discípulos. E eu fico pensando, será que os discípulos não oravam? Será que os discípulos não tinham uma vida de oração? Por que eles vão pedir a Jesus para orar? E quando você estuda e entende a cultura dos judeus, você entende que eles oravam, no mínimo 3 vezes ao dia. Quando você vê o Antigo Testamento, você vai ver que homens e mulheres de Deus ganharam as suas guerras, as suas batalhas através de oração. Você vê Moisés, quando sobe em cima do monte, fica 40 dias lá, face a face com Deus. Ele ora, recebe revelação, instrução do Senhor. Abraão era homem que orava. Elias era homem que orava. Eliseu era homem que orava. Davi, a Bíblia diz, Salmo 55, verso 17, que ele orava à tarde, de manhã e ao meio-dia. Davi orava, recebia a inspiração do céu. Davi também, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha o momento dele de comunhão, de relacionamento com Deus, mesmo com o decreto do rei, impedindo para que ele orasse ao Deus do céu. Ele não foi atrás daquele conselho. Ele disse, eu tenho que continuar a minha prática, o meu relacionamento. Nada pode te impedir. Nada pode nos impedir de nos relacionar com o Senhor. As guerras, as adversidades, as lutas, os problemas. Porque a oração é o que nos move. A oração é que nos mantém de pé. Ei, você não está aqui porque você tem um bom plano de saúde. Você não está aqui porque mora num condomínio onde tem segurança armada, não. Se não é Jesus, se não é Deus em nossas vidas. Se não é o nosso joelho dobrado, pedindo Deus proteção, graça, força. Aleluia, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. Aleluia, e é por isso que aqui estamos de pé, porque ainda continuamos, aleluia, nesse segredo da oração, da busca. Então eu entendo que os discípulos, eles oravam. Eles buscavam o Senhor. Então por que eles vão pedir o Senhor a orientação? Porque eles vão pedir ao Senhor essa instrução? Porque eles queriam se aprofundar mais, eu acredito. Porque a oração, meu irmão, não é simplesmente algo para você informar a Deus. A oração não é informativa. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Salmo 139, versículo número 4 diz, antes que houvesse uma palavra na minha boca, ele já sabe. Ele já te conhece, o seu passado, presente e futuro. Ele nos conhece. Então por que orar? Qual é o propósito da oração? Porque devemos buscar ao Senhor.
Eu entendo que a oração é o meio em que Deus ele age em nós, trabalha em nós e através de nós. 2 Crônicas, capítulo 7, verso número 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, primeiro ele age em mim, e depois em volta de mim. Aquilo que está em mim é restaurado, é renovado, é edificado, aleluia, porque eu orei, aleluia, ele trabalha em mim. E através de mim ele realiza o milagre. Ou ele realiza o teu querer. A Amy Bauer diz o seguinte: a oração não é apenas conversa, é o canal que traz o poder de Deus para a terra. Você não está simplesmente dizendo palavras ao Léo, não, aleluia, ele está ouvindo. E é o meio que ele age no meio da igreja, através da oração, é através da nossa intercessão, é através do nosso clamor que ele age na terra. Oh, aleluia! Por isso não precisamos orar, continuar orando, buscando ao Senhor. Porque eu acredito que o Rio de Janeiro ainda tem jeito. O Brasil ainda tem jeito, aleluia. Se clamarmos, buscarmos ao Senhor, ei, ele faz a diferença, aleluia. Ele restaura, ele renova, ele levanta. Então eu vejo que os discípulos, quando ele faz esse pedido a Jesus, eu acredito que eles observam Jesus orando, ele ora de forma íntima e pessoal. Eu acredito que eles querem mais, porque eu acredito que o nosso relacionamento com Jesus, quanto mais nós andamos com Ele, mais Ele tem para nos ensinar. Você pode ter 1 ano de crente, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos de crente. Você anda com Jesus, ei, é sempre novidade. Ele vai sempre ter coisa para te ensinar. Ele vai ter sempre coisa para nos instruir, aleluia, porque Ele é inesgotável. Como a esposa do pastor falou sábado, né? Nós vamos passar a eternidade, meu irmão, e não vai se esgotar. Você está diante dele, vê a sua maravilha, o seu gozo, aquilo que ele tem para nos revelar. Eu imagino os anjos diante do Senhor. Isaías capítulo 6 fala que eles estão lá dizendo: santo, santo, santo. Não é algo monótono. Eu acredito que cada santo que ele faz é um susto que ele toma da glória do Senhor, se renova. Santo, oh glória, santo, oh glória. Eles estão dizendo santo, santo eternamente, eles não se cansam, porque cada santo que eles dão é uma revelação nova, aleluia, que Deus se revela para eles, um Deus inesgotável, oh aleluia, oh glória a Deus. Por isso que vale a pena a gente buscarmos esse Deus, clamarmos por esse Deus, e Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso como modelo para os discípulos, porque eu acredito que eles querem se aprofundar na oração. E Jesus ensina, meu irmão, porque se você pede, Ele vai te ensinar. E Ele vai começar assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Ele começa com um nome tão lindo. Ele poderia dizer: meu Pai que estás no céu. Meu Pai. Mas ele vai ensinar para os discípulos: Pai nosso. Ele está querendo dizer: ei, eu sou filho, mas eu não sou o único. Vocês também são filho. Então vocês têm direito de chamar ele de Pai. Porque eu acredito que os discípulos conheciam Deus como Salvador, como Criador, como Redentor, como meu Rei, como meu bom pastor, mas como Pai. Eu acredito que é a primeira vez que eles estão observando de uma forma íntima e pessoal. Ele é seu Pai. Oh, aleluia.
E o que o pai faz? Ei, o pai protege. O pai sustenta. O pai, se precisar, ele dá a vida pelo seu filho. É interessante que nós temos um pai, e é um pai eterno. O meu pai já foi embora aqui na terra. A enfermidade levou ele. A morte chegou para ele. Eu sei que muitos aqui perderam um ente querido. O câncer talvez levou. A diabetes às vezes levou. Ei, mas você tem um pai, que não tem morte. Não tem enfermidade. Não tem diabo. Não tem nada que faça ele não ser o teu pai eterno. Ei, saiba disso, você tem um pai que você pode contar. Saiba disso, que você pode ter um pai que ele pode te proteger. Saiba disso, que você tem um pai que ele pode te consolar. Aleluia. Saiba disso, que você tem um pai que ele pode te ouvir. Aleluia. Saiba disso, que você tem um pai que pode enxugar as suas lágrimas. Você tem um pai. E um pai eterno. Interessante que não teve um momento na eternidade passada que ele não fosse pai. Porque eu sou pai porque tive Josias. Mas o nosso Deus não, ele é pai eterno. Mano. Dá para entender uma coisa dessa? Não teve um momento da eternidade que ele não deixou de ser pai. Oh, porque você, aleluia, já estava no plano, no projeto, na mente, no coração. Aleluia, você não é obra do acaso, não. Deus não te fez, meu irmão, para preencher algo nele, porque ele é completo, ele é pleno. Ele te fez para que você fizesse parte do projeto, plano eterno que ele tem para a tua vida. Então é privilégio nosso. Se Deus não tivesse feito nada, meu irmão, ele estava pleno, satisfeito. Porque o Pai amava o Filho o Pai o Espírito Santo o Pai. Era pleno, completo. Se ele não tivesse feito nada, meu irmão, ele estava bem até hoje. Mas ele decidiu fazer eu e você, para desfrutarmos dele, do gozo que ele tem, da satisfação que ele tem, do amor que ele tem. Então vale a pena, aleluia, amarmos esse Pai, adorarmos esse Pai. Oh, aleluia, esse Pai eterno. Oh, glória, oh, glória. Ele diz, Pai nosso, é de todos nós, que estás no céu. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele está informando, ei, o seu pai, ele tem um endereço, ele tem um lugar, ele tem uma casa, ele não é um nômade, ele não é um cigano, que uma hora está aqui e outra hora está ali, você não sabe onde ele está. Ei, se você clamar, ele agora, ele te atende. Se você bater na campainha agora, ei, aleluia, você não vai pegar ele de surpresa não, eu estava esperando, aleluia, ele não dorme, ele fica 24 horas, aleluia, ele não cansa, oh, aleluia. Se você pedir para ele chegar lá, ei, 2 horas da manhã ele vai estar lá, meu filho, feriado, ele vai estar lá, tu fica tranquilo. Ele não tira férias, não, irmão. A casa, a porta dele fica aberta. Só está esperando você. Querer entrar. Oh, nesse lugar santo. Aleluia, aleluia. E desfrutar da presença. Oh, aleluia, aleluia. Quantos já perderam essa sensibilidade? Aleluia. De dobrar o seu joelho, de falar com Deus. Oh, pois é através da oração que ele vai agir em nós, é através de nós, meu filho.
Aquela causa lá, eu sei que você já botou na mão do advogado, já falou com ele. Aquela situação lá, eu sei que você já procurou o médico, mas já falou com ele. Aleluia! Ele está esperando, aleluia, aleluia, você falar, você abrir a sua boca e conversar com ele. Porque ele está em casa. Ele tem um local, um ambiente, onde você pode encontrar. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu fico impressionante aquela passagem em que Elias está ali com os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Astarote. E ali ele reúne aqueles falsos profetas e diz aí, vamos clamar aqui, vamos ver o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Vamos! E a Bíblia vai dizer que eles vão para o monte. E Elias deixa com eles. Vocês começam aí a cantoria de vocês. Vocês começam a intercessão. Vocês começam aí a conversa de vocês. E a Bíblia vai dizer que eles começam a gritar. E nada. Começa a se cortar. E nada. Aí Elias vai falar com eles. Grita mais alto. Talvez esteja dormindo. Talvez esteja viajando. Eu acredito que Elias, aleluia, está falando assim. Vocês não sabem aonde o Deus de vocês estão, mas eu sei aonde o meu está. Eu sei aonde o meu mora, aleluia. Eu sei aonde ele habita, aleluia. Grita mais alto, fala mais alto. Falaram tanto que não aconteceu nada. Aí a Bíblia vai dizer que agora Elias, deixa comigo, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele repara o altar. Ei, tem que reparar o altar, não é de qualquer maneira. Prepara o altar, enche de água, e aí ele levanta a sua voz ao céu e clama ao Deus que está em secreto, mas ele sabe aonde ele mora, responde com fogo na hora. E eles observam que há Deus em Israel, aleluia, porque ali é um homem que entende aonde mora o seu Deus, aleluia, aonde habita o seu Deus, e o poder que esse Deus exerce, ele é Deus Todo-Poderoso. E esse sinal fica notório para o povo de Israel, e eles começam a entender que existe um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, é o Deus do povo de Israel. E a nossa oração aqui continua. Portanto, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Como é que nós santificamos o nome do Senhor? Como é que podemos santificar mais o nome do Senhor? Nós santificamos o nome do Senhor quando nós honramos o Deus que nós servimos com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Você observa que na Bíblia vai ter uma passagem também, a mulher de Sunem, que vai passar ali, Eliseu, toda vez naquele local. Você não vê Eliseu passando ali falando em línguas estranhas. Você não vê Eliseu passando ali cantando. Não, ele passa. Ele só passa. E a mulher fala para o seu marido, vejo que ali passa um santo homem de Deus. A vida dele testifica que Deus é com ele. O andar dele testifica que Deus é com ele. Porque foi para isso que Deus nos fez. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, verso de número 26, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ei, temos que refletir quem Deus é. Se Deus é santo, a nossa fala tem que ser santa. Ei, o seu testemunho tem que ser santo, a sua vida tem que ser santa. Se Deus é amor, nós temos que amar como Ele amou. Oh, aleluia! Se Ele é longânimo, temos que ser longânimos. Aonde estivermos, seja na escola, faculdade, trabalho, igreja, temos que testificar quem Deus é.
As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Tem uma frase que diz: pregue, pregue, se possível for, use as palavras. A sua vida tem que ser uma pregação viva, meu irmão. O seu andar, as suas atitudes, o seu falar. Aonde nós andarmos, temos que refletir quem Deus é. Desta forma estamos santificando, honrando o nome do Senhor. Isso ele fala para os seus discípulos: santificado seja o teu nome. Aí ele diz o seguinte: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ele vai falar para os discípulos: fala com ele, peça a ele, venha a nós o teu reino. Vem, porque o céu, meu irmão, é referência para a terra. Se lá tem cura, pede que a cura vem. Se lá tem portas abertas, pede que a porta vem. Ei, se lá tem santidade, ei, pede que ele te santifica. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem que ser estabelecido na terra. Mas quando nós pedimos, quando nós invocamos, quando nós clamamos, aleluia. Porque se lá no céu existe adoração, aqui também tem que ter adoração. Se lá no céu existe obediência, ei, lá existe obediência, na terra também tem que ter obediência. Lá você não vai ver o anjo discutindo com Deus, não vou fazer. Não, eu estou cansado. Não estou cansado, Deus. Não, é muito difícil. Não. Lá a obediência acontece irrestrita, meu filho. Porque ele sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É a melhor coisa que eu posso fazer quando Ele pede, porque Ele sabe o que está falando, Ele sabe o que está pedindo, Ele sabe o que está dizendo. Então, quando Ele fala, pede, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O céu, aleluia, é referência para que na terra venha acontecer igual, meu filho. Aleluia, aleluia. Devemos pedir ao Senhor que venha ser revelado, né, o céu na terra. Mas é através do clamor, da oração, da busca. Queremos alcançar isso. E ele continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso aqui é interessante, porque ele não vai falar o pão nosso da semana nos dai hoje. O pão nosso do mês nos dai hoje. O pão nosso do ano nos dai hoje. Não, o pão nosso de cada dia. Sabe o que ele quer me ensinar? É que é o pão de hoje, porque amanhã ele quer que você vá lá pedir de novo. Porque tem gente que vive a síndrome do camelo. Come uma vez só e fica quase 2, 3 semanas sem se alimentar. Mas não é assim não. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque amanhã tem porção nova para você de novo. Amanhã tem uma porção fresca para você de novo. E Ele quer que você esteja no mesmo lugar, aleluia, buscando a Ele, clamando a Ele, todos os dias. O nosso devocional, a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Ele, tem que ser todos os dias. Mas eu não tenho tempo, é tanto compromisso.
é tanta atividade. Tem um pregador que diz uma coisa interessante, que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Netflix, essa tecnologia, né, vai ser um grande testemunho naquele dia que a falta de oração não foi por causa de tempo, foi por causa de prioridade. Porque a gente arruma tempo para tanta coisa. Para buscar Jesus só na hora de dormir. E aquela oração, Deus, muito obrigado. E às vezes, Senhor, é a mesma oração de ontem. Ei, Deus quer relacionamento. Deus quer ouvir a tua voz. É todos os dias. Aleluia. Bota o celular para despertar, meu filho. Eu sei que às vezes incomoda. Eu boto para despertar. Às vezes, se eu não levantar, quando ele desperta, eu durmo de novo. Mas eu tenho que levantar na mesma hora. Você até começa orando com sono. Ô, Pai, aleluia. Muito obrigado. Estamos aqui. Daqui a pouco, meu irmão, aleluia, a carne já começa a dar lugar ao Espírito, aleluia, a presença dele já começa a ser manifesta no ambiente. Oh, aleluia. É perseverança, meu filho, é disciplina. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena você se disciplinar em oração, em busca. É o relacionamento, aleluia, que nos faz nos alinhar com o coração de Deus, aleluia. E atrairmos a bênção de Deus para a nossa vida, para o ambiente em que estamos, aleluia. Por isso precisamos nos preocupar, nos relacionar com Deus todos os dias. Ele vai dizer, o pão nosso cada dia nos dai hoje, é hoje, porque amanhã é outra porção. E quando eu falo de pão, nós falamos também da palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo chega para perto de Jesus, ele está lá aproximadamente 40 dias no seu propósito de jejum. Ele chega para Jesus, se tu és o filho de... Ele já quer colocar dúvida em Jesus, se tu és. Jesus sabia que ele era. Mas Satanás, ele é... Parece que ele é doido, mano. Como é que ele pode fazer isso? Se tu és... Ele acha que Jesus tinha esquecido. Naquele processo do jejum. Se tu és filho de Deus, se tu és, transforma essas pedras em pão. Jesus era tão ligado com Deus, tão ligado com o Pai, que ele vai responder ele com a palavra. Deuteronômio capítulo 8, verso 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é que Deus ele está condenando a comida, o alimento, aleluia. Mas ele está dizendo, ei, o arroz, o feijão é até bom. Me alimenta aqui nessa terra. Mas o que vai me sustentar eternamente é o pão do céu. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, ele está aqui nesta noite distribuindo pão, aleluia, se alimenta nesta noite, nessa mesa, neste banquete, se alimenta desse pão, saia daqui fortalecido, sustentado, ei, mas pratique o pão diário, lê a Bíblia, come Bíblia, aleluia, vive a Bíblia, aleluia, que você vai ver, é coisa maravilhosa, vale a pena, ele vai falar com você através da palavra, oh glória a Deus, aleluia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele continua, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ele vai falar para os discípulos, fala com ele, perdoa-nos, Pai, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, aqui uma contrapartida, se eu não perdoo, não tem como ele me perdoar, meu irmão. Se eu não perdoo, se eu não libero o perdão,
eu estou acumulando rancor, mágoa, sentimentos ruins. Isso é pecado, e a Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 59, verso 2, diz que os nossos pecados, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, meu irmão, perdoa. Se nós não perdoarmos, como é que ele pode ouvir o teu clamor, a tua oração? Então isso aqui é interessante. Perdoa os nossos pecados, assim como nós, se coloca primeiro, como nós, perdoamos nossos devedores. Você deve se posicionar primeiro aqui na terra. Se consertar com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu patrão, com o seu amigo. Tem que zerar. Para que a sua oração seja ouvida no céu. Porque senão não vale a pena. É Jesus que está dizendo para eles. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Se nós não perdoarmos, se nós não cultivarmos esse relacionamento de comunhão, de integridade, não tem como Deus ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E ele vai terminar dizendo, e não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele conclui dizendo, não nos deixe cair em tentação. Pede a ele. Porque o homem sozinho não é capaz. O homem sozinho não é capaz de vencer. Só Deus, ele nos capacita. Então peça a ele, Jesus, me ajuda, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Aleluia. Então eu aprendo que muitas das vezes, muitas das quedas que acontecem é por falta de oração, meu irmão. É por falta de relacionamento. É por falta de comunhão. É por falta de estarmos alinhados com Ele, com Deus. Se você observar, aonde estava Eva, Deus tinha dado uma ordem para Adão. De toda árvore aí, Adão, você pode se alimentar, pode se esbaldar, mas daquela árvore ali, chega nem perto, não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer, você vai ser destruído. E a Bíblia vai dizer que chega Satanás, e coloca dúvida no que Deus falou. Será que foi assim que ele disse? Foi mesmo que ele disse assim? Olha onde eles estavam. Deram ouvido a Satanás, perto da árvore. Se eles estivessem longe, distante, mas eles estavam perto. E acabaram caindo na tentação. Então o que o Senhor, Ele fala conosco nesta noite? Peça a Ele. Clame a Ele. Peça ajuda a Ele. Mas o posicionamento é meu e seu. Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a te ajudar, Ele está disposto a suprir a sua necessidade. Mas eu tenho que me posicionar em buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Fica perto dEle, busca Ele, clame a Ele, porque Ele quer te livrar das tentações, dos problemas, da adversidade do dia a dia, mas depende de mim e de você, porque a atitude aqui foi do discípulo, de chegar até Jesus e pedir, me ensina, eu quero aprender, eu quero mais. E nesta noite, Ele continua sendo o mesmo, aleluia, para nos ensinar, para nos sustentar, para nos fortalecer na caminhada. Mas a atitude é minha e sua.
se queremos esse relacionamento com Deus. Eu já queria, terminando essa participação, perguntar se nesta noite tem algum amigo que veio pela primeira vez, é só amigo do Evangelho, não tem Deus como Pai, não tem Deus como o Senhor da sua vida. E Deus te trouxe nesta noite aqui, ei, não é coincidência não foi por acaso, foi o Pai que te conduziu a este lugar, aleluia, e Ele quer sair desta noite daqui de mão dada com você, abraçado com você. Talvez você já foi por vários caminhos, aleluia, não encontrou solução, ei, mas a Bíblia vai dizer, João capítulo 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim, oh aleluia, ei, e o Pai te chama nesta noite, aleluia, se você entrou nesta noite aqui, aleluia, e quer entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus, aleluia, levanta a sua mão, estaremos fazendo uma oração por você, aleluia, para que o Senhor continue te sustentando, te fortalecendo, aqueles que estão ao alcance da minha voz, aleluia, Deus Ele te escolheu, Deus Ele te projetou, Deus Ele te fez, para que você seja o seu filho amado, seu filho protegido. Então, se nesta noite não tem, que o Espírito Santo de Deus continue te dando outra oportunidade, aleluia, mas não demora não, porque vai chegar um dia, aleluia, que o Pai vem resgatar os seus filhos, aí será tarde demais. Se não tem, que o Espírito Santo de Deus continue abençoando os irmãos, a igreja. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado, as mensagens dessa igreja, Assembleia de Deus no Recreio, através dos nossos canais de comunicação. Eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida e continuará sendo. E você que ainda não teve oportunidade de estar presente conosco, que você tenha essa disponibilidade de um dia vir à nossa igreja para poder acompanhar e sentir o calor dessa igreja de perto. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, de maneira que essa mensagem que tem sido pregada seja uma mensagem de edificação para a sua família, de edificação para a sua casa, enfim, de edificação para todas as esferas da sua vida. Assim, nós aguardamos e ansiamos pela sua presença em nosso meio. E espero que você também seja um divulgador desta igreja nos nossos canais de comunicação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.